A graça e a paz, queridos. Abram as vossas Bíblias aí em a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos continuar a nossa jornada pelas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Eu desafio os irmãos para que leiam os textos que foram ministrados e façam estudos dentro daquilo que está sendo pregado semanalmente, para a edificação da sua fé. Tá bom? Capítulo 1, nós encerramos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses na semana passada, e hoje nós vamos começar a segunda carta, ok? Capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Eu queria falar hoje sobre bondade e fé dentro desse texto. Todos acharam? Diga amém. Maravilha. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Vocês estão observando aqui que Paulo está repetindo novamente o que ele fala na primeira carta, no capítulo 1, sobre a fé dos Tessalonicenses. Ele está repetindo novamente aqui que essa fé dos Tessalonicenses era uma fé operosa, uma fé crescente. A vossa fé está crescendo sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Que coisa linda, né? E o vosso amor vai aumentando uns pelos outros, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês suportam, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Essa dignidade aqui não é no sentido de merecimento, mas é no sentido de que eles tinham uma fé visível, mas não no sentido que eles eram merecedores por conta disso, porque a nossa salvação não é por merecimento. Pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Naquele dia, quanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação
e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós, em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja glorificado e que a palavra do Senhor seja proclamada com fidelidade e que o Espírito Santo de Deus, através da proclamação dessa palavra, possa tocar no seu coração e te levar e nos levar ao arrependimento, para que a gente possa receber o perdão dos nossos pecados. Nós temos 2 desafios. São vários desafios hoje. Nós poderíamos citar uma lista de desafios que nós temos para os dias atuais. Mas, de acordo com o contexto dessa carta aqui, eu poderia citar 2 desafios principais para nós cristãos. Primeiro desafio: não tornar Deus devedor em detrimento das nossas ações. Tudo que eu e você fazemos não é para tornar Deus devedor. Sabe que, em muitas circunstâncias, nós fazemos algo com vistas, com um objetivo de sermos retribuídos. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Você reflete. Você saiu da sua casa e veio para a casa de Deus com qual objetivo? Foi por um desencargo de consciência, no sentido de que eu vou para a casa do Senhor para que Deus fique alegre comigo e eu tenha crédito com Ele. Nesta semana, quando você abriu as Escrituras, se é que você abriu as Escrituras, ou se é que tem lido as Escrituras nos últimos dias, ou nas últimas semanas, ou nos últimos meses, ou eu diria nos últimos anos, não sei como é que está. Você sabe, eu não estou aqui para te acusar, mas a palavra de Deus está aqui para te lembrar de quem você é em Cristo Jesus e de quem é e qual é o seu alimento. Você leu as Escrituras simplesmente por desencargo de consciência, tipo assim, como dizem os adolescentes, tipo assim, tio, eu leio 5 capítulos da palavra de Deus, e quando eu leio, eu sinto que eu cumpri alguma coisa, e eu tenho a impressão que Deus vai me guardar de algum mal na minha vida. Por quê? Afinal de contas, eu li as Escrituras. Afinal de contas, eu não deixei de ir no culto de domingo. Tudo que você faz, você deve fazer, mas não é para deixar ou tornar Deus devedor de você, porque Deus não deve nada para você. Deus não nos deve nada, porque Ele já deu tudo. Ele deu a si próprio. Ele não deve mais nada para nós, e Ele não devia nada para nós. Nós que devíamos para Ele. Nós éramos os devedores. E Ele pagou uma dívida que era nossa. Então Deus não te deve nada. Quem devia era você, e essa dívida, ela foi cancelada. Seu nome foi tirado dos órgãos de proteção. Dos órgãos que poderia te conduzir ao inferno. Seu nome foi tirado de lá. O outro desafio que nós temos hoje, por um lado, não é fazer nada para tornar Deus devedor. Ou seja, você faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, simplesmente porque você é um adorador.
porque você ama o Senhor, você foi resgatado pelo Senhor, Jesus te salvou, Jesus te chamou, então tudo que você faz é em louvor, gratidão, adoração ao seu Deus. Segunda coisa, eu não estou nos pontos ainda não, é você não viver uma vida leviana. O pastor Marcelo, no momento do litúrgico, da confissão dos pecados, citou o Salmo 19. Eu acho que esses salmos é o mais forte. Na minha opinião, esses salmos, ele arrebenta com o nosso interior. Porque ele fala justamente de um Deus que vem ao nosso encontro e nos faz temê-lo, faz adorá-lo pelos motivos corretos. E nos livra, eu acho que parafraseando o Salmo 19 nos fala que nós precisamos ser libertos do cinismo espiritual, ou de uma fé leviana. Uma fé leviana, eu tenho falado muito isso nos últimos dias, onde você pode tudo. Muito bem, por outro lado, você quer tornar Deus teu devedor? E o outro extremo é achar que você pode tudo, porque você não tem que prestar contas nenhumas a Deus. Você não tem que prestar nenhum tipo de satisfação a Deus. Então tem pessoas que querem fazer obras, querem serem vistas por aquilo que elas fazem para dizer que Deus está satisfeito com elas. E tem outras pessoas que estão chutando o pau da barraca e estão dizendo que não importa o que elas façam, não importa o que elas estão fazendo das suas vidas, Deus me compreende. Esse é um Deus do LGBT, com um D minúsculo. O Deus do LGBT é isso, Deus que compreende. Não, Deus me aceita do jeito que eu sou. O Deus da pós-modernidade é um Deus criado à imagem e semelhança do homem. Que loucura, né? Um Deus que é criado à imagem e semelhança do homem. Inverte-se a situação. Não somos nós que fomos criados à imagem e semelhança dele. Deus é que se torna a minha imagem e a minha semelhança. Porque Deus, ele se adequa ao meu estilo de vida, à forma como eu penso. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu penso assim, já perdeu 100% dos créditos. Eu não quero saber o que você pensa, e muito menos Deus, e muito menos o Evangelho. O que você pensa é idolatria. O que você pensa faz parte do seu plano diabólico, do nosso plano diabólico de afagar o nosso próprio ego. O que nós pensamos é justamente algo que faça com que tudo seja conforme aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu penso. Então eu não penso nada. A frase eu penso, logo existo. Ela pode ter um significado no sentido filosófico, mas no sentido da fé, ela é um pouco perigosa. Porque o que você pensa, não necessariamente é o que Deus pensa. Esses dois desafios precisam ser vencidos urgentemente. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses trazem temas correlatos. Temas acerca da segunda vinda do Senhor, temas no tocante à punição, especificamente na segunda carta, a punição para os que não expressaram a fé em Cristo e o descanso para aqueles que foram achados em Cristo Jesus. Mas, especificamente na segunda carta, que é a nossa continuidade da série, existia uma confusão no meio do povo. Alguns diziam, em nome de Paulo, que o dia do Senhor já tinha chegado. E Paulo
exorta no capítulo 2, versículo 15, que eles deveriam seguir o mesmo ensinamento que ele tinha dado na primeira carta. O que é que Paulo tinha falado na primeira carta? Olha, não veio ainda. Ele virá, buscará os que estão mortos, ressuscitará os que estão mortos e levará consigo os que estão vivos. Então esse momento não chegou ainda. Havia uma outra coisa muito perigosa na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que era um tipo de declaração profética sobre alguns temas. É como a gente tem hoje. Tudo hoje é profético. Nossa, isso é muito profético. Venha para a tarde profética da bênção dobrada de Josué. Tudo é profético. Nossa, eu vou passar na porta daquela casa e profeticamente eu vou dizer que aquela casa é minha. Você vai trabalhar, cara, para comprar aquela casa. Paulo também fala de pessoas que eram ociosas. Existiam pessoas ociosas aqui na segunda carta. Sabe aquela pessoa que você liga para ela meio-dia, ela está acordando, a não ser que ela tenha trabalhado à noite, numa escala de serviço, como tem no militarismo, as pessoas trabalham 24 por 72, aí é justificável. Mas eu passei a noite toda trabalhando. Então, estou acordando meio-dia porque eu cheguei em casa 8 da manhã, e agora que eu tive a oportunidade de dormir. Mas aqui em Tessalônica, existia um caso de preguiça, e essas pessoas causavam transtornos. A ociosidade. Sabe que na Europa, no século XVI e século XVII, o protestantismo, nos locais que o protestantismo chegava, havia um crescimento econômico, mas não por conta da teologia da prosperidade, da varinha mágica, receba a unção do dinheiro. Não existia esse negócio de receber a unção do dinheiro. Existia a questão de acordar cedo e fazer tudo para a glória de Deus. Havia uma cultura de ociosidade antes da Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante, as pessoas entenderam que o que elas tinham que fazer, o que elas tinham que produzir para a glória de Deus. Você imagine hoje, muitas empresas estão proibindo que os funcionários entrem com o celular. Por quê? E muitos ficam com raivinha, né? Por que muitas empresas estão proibindo o funcionário de entrar com o celular? Me responde, gente. Porque às vezes fica o dia inteiro no WhatsApp e no Facebook. Então vamos dizer que naquela época, na época de Paulo, acontecia isso. Tipo assim, os caras queriam ficar o dia inteiro no WhatsApp e no Facebook da época. Qual era o WhatsApp e o Facebook da época? A ociosidade. O ócio. Não, é complicado ter crescimento, né? A preguiça causa transtorno. Eu tenho ojeriza a pessoas preguiçosas, pessoas que não rendem, pessoas que passam a vida toda sem render. Nós não vivemos por resultados. Eu também não gosto dessa teoria do resultado. Quanto mais resultado, melhor você será. Não, mas a vida deve produzir algum tipo de crescimento. Algum tipo de crescimento deve ter. E na fé, que é o caso que Paulo trata aqui, isso deve ser visível. A nossa fé deve crescer. Quando eu digo que a nossa fé deve crescer, não é aquela questão, nossa, eu estou com muita fé agora, eu vou profetizar, e aquele monte vai sair de um lugar e vai para o outro. Eu estou com um homem de muita fé. Não é nesse sentido de um homem com muita fé. Nesse sentido de um homem que pisa no gargalo do diabo e diz, em nome de Jesus, aponte alguma coisa contra mim, diabo. Aí o diabo, não tem nada contra você. Está vendo aí, povo de Deus? Está vendo aí? Quem é o corajoso que vai vir aqui agora expulsar o demônio? O cara está demonstrando que ele é um homem de Deus e coisa e tal, e que o diabo nada pode contra a vida dele. Não é isso.
Isso é megalomaníaco gospel. Quer demonstrar para os outros que tem um poder. Não, esquece. Crescer na fé é demonstrar, dia após dia, frutos dignos de arrependimento. Demonstrar dia após dia santificação progressiva. Algo que glorifica a Deus. Algo que as pessoas olhem para você e comecem a glorificar a Deus através da sua vida. Eu não estou querendo dizer que você é perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Mas se você também viver nessa crise de não ser perfeito, você não vai querer buscar a perfeição. Sim, você não é perfeito, todo mundo sabe disso. Você e eu, nós somos pecadores. Mas muitas pessoas estão se estribando no fato de não serem perfeitas e de continuarem pecando. Essa falta de operosidade da fé é um problema. E Paulo elogia os Tessalonicenses justamente pelo fato deles terem crescido na fé, para a glória de Deus. Eles cresceram na fé. Aqui na segunda carta, existia um caso de pessoas que deixaram de trabalhar para esperar a vinda de Cristo. Sabe o que o pessoal de Tessalônica fazia? Eles faziam como a turma muitos que recebem Bolsa Família precisam de fato. Eu não quero ficar aqui atacando o governo. Mas em alguns casos a gente percebe que muitas pessoas deixaram de trabalhar para mamar nas tetas do governo. Não. Isso não é correto. Ou pessoas que abandonam alguma coisa para fazer a obra de Deus, dizendo que querem fazer a obra de Deus. Não. Quando você faz isso, tem que ser por uma convicção muito forte. Não tem que ser por acomodação. Não tem que ser por ócio ou por preguiça, de forma alguma. Tem que ser por uma chamada. E, cuidado, tem que ser uma chamada de fato e de verdade. Porque você vai ser provado, dia após dia, diante das escolhas que você fez. Muitas pessoas falam, o tempo integral é coisa fácil. Tá bom, eu quero te convidar a viver o tempo integral. E caminhar uma semana no tempo integral, a fazer tudo o que é feito. Depois a gente vai conversar sobre isso. Não é algo fácil, nem é algo desprezível. Agora, o que é desprezível é o sujeito acordar meio-dia e querer acordar, e dormir 6 da tarde. Aí é desprezível. É você não ver frutos do trabalho, porque não há trabalho, não há esforço. Paulo vai trabalhar com essas pessoas aqui, que estão aguardando a volta de Jesus. E essas pessoas desprezavam a aristocracia grega, que exigia o trabalho manual. Bom, em primeiro lugar, Paulo, ele é grato ao Senhor pela ação de Deus na vida daquele povo. Sabe aquela situação que você olha para uma pessoa e diz, meu Deus, muito obrigado, que coisa linda é ver essa pessoa. Não é perfeita, é cheia de pecado. Mas olha só como houve um crescimento na vida espiritual dessa pessoa. Gente, que alegria que dá quando acontece isso. E por outro lado, que tristeza que bate no coração, no fundo da alma, quando você vê que não está tendo crescimento espiritual. E Paulo aqui, ele diz, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa dádiva que o Senhor fez na vida desse povo. Muito obrigado. Vamos, olha assim, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E o vosso amor mútuo, de uns para com os outros, vai aumentando. Gente, a fé dos Tessalonicenses estava aumentando, o amor estava aumentando. Gente, vamos parar de brigar. Deixa para discutir por coisas que realmente valem a pena. Você já parou para pensar que a maioria das nossas discussões por besteira, são por besteira? Relacionamentos.
Paulo está falando aqui do amor entre eles. Paulo está falando literalmente de relacionamento entre os tessalonicenses. O amor entre eles crescia. Então o amor entre nós tem que crescer. De vez em quando a vontade de matar um ao outro, né? Não é assim que acontece nos relacionamentos? Dá vontade de esganar. Se a pessoa sempre pisa no mesmo calo, você diz para a pessoa, não tinha um calo de frente para você pisar, você pisou no mesmo. Você sempre cutuca o mesmo machucado, não poderia ter sido um machucado diferente, mas sempre é o mesmo. Isso acontece entre os casais também. É sempre, o que irrita relacionamentos em geral é aquela coisa. A pessoa pega você e mata você na unha. Como é que uma pessoa mata você na unha? Fazendo com você aquilo que você menos gosta. E sempre. Sempre. Você diz, não, fulano quer me matar. Fulano sabe que eu detesto isso. Fulano sabe que eu odeio esse tipo de provocação. Beltrano sabe que eu odeio esse tipo de falatório. E a pessoa está fazendo a mesma coisa sempre. A nossa vida espiritual, ela tem que redundar em crescimento, em fé. Crescimento em fé não é esse profetismo de ficar determinando, eu creio que esse ano eu vou ganhar 3 vezes mais, e não fez nada para ganhar 3 vezes mais, mas eu creio, pastor, eu creio que esse ano eu vou ganhar 3 vezes mais, não fez nada, não é esse tipo de fé, isso não é fé, isso é tolice, isso é ser tolo, não é esse tipo de fé. A fé crescente é quando você, a cada dia que passa, está mais parecido com Cristo. Mesmo sendo um pecador, como dizia Lutero, Martinho Lutero, um santo pecador, a cada dia esse pecador está desaparecendo, não desaparece totalmente porque Cristo não voltou. Quando Cristo voltar, esse pecador vai desaparecer totalmente. É por isso que a gente ama a volta de Jesus, porque a gente quer deixar de ser pecador de uma vez por todas. A gente não suporta ser pecador. O crente verdadeiro, ele não suporta ser pecador. Ele peca, mas ele olha para si mesmo e diz, ô cabra sem vergonha, vagabundo, por que você foi fazer isso? Que ingratidão com o seu Deus. Mas o crente verdadeiro é aquele crente que diz, Senhor, volta logo, porque eu quero logo esse corpo glorioso. Então, esse crente, a cada dia que passa, está mais parecidinho com Jesus Cristo. Isso é crescer em fé. Segundo lugar, Paulo fala no versículo 4, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que vocês suportam. Pergunta. Olha aqui para cá. Pergunta. Como é que você sabe que uma pessoa é constante na fé? É quando ela recebe uma benção. É? Não. A constância na fé é demonstrada na medida em que você suporta o sofrimento e hostilidade por causa de Cristo. Pastor, o que é suportar o sofrimento e a hostilidade por causa de Cristo? Quando você carrega no seu corpo as marcas de Cristo, como Paulo diz lá em Gálatas, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus. Isto é, quando você suporta o sofrimento e a hostilidade por você estar se parecendo e se identificando com Cristo dia após negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, é um sinal que Paulo está dizendo que você está sendo um homem constante na fé. Gente, pessoas inconstantes, elas geram uma insegurança na gente. A gente viveu uma situação aqui, a gente está com um projeto aqui e tal, reuniu uma turma hoje, e a gente falou, gente, olha, graças a Deus, a gente nunca teve que ficar cancelando nada, tudo que foi feito foi cumprido.
vamos dizer, tudo aquilo que foi colocado, a gente seguiu. E isso gerou segurança dos de fora para cá, em relação a nós. Então, a gente não quer cancelar isso. Por quê? A inconstância causa um prejuízo muito maior do que o prejuízo que você teria em cumprir aquilo que você diz que iria cumprir. É claro que tem algumas situações que você pode errar. Eu não estou sendo implacável com você, porque eu não quero que ninguém seja implacável comigo. Sim, tem situações que fugiram do seu controle e você não conseguiu arcar com determinadas coisas na sua vida. Sim, comigo já aconteceu também. Não sofra sozinho, eu não quero ser implacável com você. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que são inconstantes em tudo o que fazem. São pessoas que você não pode confiar muito nelas. Às vezes o marido olha para a esposa e não consegue confiar nela em relação às ações que ela diz que vai fazer. A esposa não consegue confiar no marido naquilo que ele disse que ia fazer. A gente delega funções, a gente delega coisas, você tem delegações na sua vida que às vezes você não tem culpa de coisas que aconteceram. Sim, não tem. Mas muitas coisas na sua vida você se tornou inconstante. E você precisa parar com essa inconstância, porque isso aí acontece na sua fé também. Hoje eu estava ouvindo os vídeos do Mário Vergara, né? O cara do inglês. Depois que eu ouvi o cara falando, ele tem um modo diferente de falar, tipo youtuber, né? É um modo bem interessante de ensinar o inglês assim, que a gente vai passando por vários métodos, né? No frigir dos ovos, disciplina, o que o cara quis dizer. Você gasta 10 minutos ouvindo um tutorial, você diz, agora eu vou aprender alguma coisa diferente, agora vai vir um método ultra, mega, hiper, que vai fazer com que eu seja fluente, aquela coisa da osmose, da noite para o dia, estou falando fluentemente, todas as línguas. Aí você ouve os tutoriais, e se você pudesse resumir tudo numa única palavra, disciplina. Eu deixei de ouvir muitos tutoriais, porque no frigir dos ovos é disciplina. Disciplina. A vida de fé requer disciplina. Requer disciplina também. A constância de fé, o crescimento da fé e do amor requer disciplina. Ações que nós temos que fazer diariamente. Por exemplo, vou deixar bem palpável o que eu estou falando. Vou desenhar. Quando você, todos os dias, acorda e ora. Você faz isso não simplesmente para ter algo em troca, mas você faz por relacionamento. É impossível que sua vida cristã não seja diferente. Quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você disciplina a sua vida na EBD, é impossível que você seja um crente tão vulnerável, assim como você muitas vezes é. Falta disciplina. O reino de Deus exige essa postura. Essa postura não é só para a sua vida profissional. Disciplina é tudo, em todas as áreas da vida. Pergunte para alguém que passou no concurso, se ele ficou jogando bola o dia inteiro para ele passar no concurso. A não ser que ele tenha a outra parte do cérebro ativada, ele tenha alguma coisa específica. Aquele cara que ouve a aula, capta tudo, não estuda em casa, chega na prova e tira 10. Eu tinha uma inveja desse tipo de cara. Depois eu fui estudar nas questões neurolinguísticas, que esse cara tem um outro lado do cérebro ativado. Eu viajei com um cara para a Europa, agora naquela viagem dos 500 anos, um palestrante, o cara tinha 3 cérebros. Ele já veio aqui, Luiz Saião. Eu ficava assim, eu digo, Senhor, me dá mais 2 desse aí. Eu quero. Sou tão burrinho, Senhor, eu tenho que ler um texto e reler, depois regrafar o texto, depois fazer o resumo. Jesus, eu quero me dá só mais um cérebro. E tem gente que tem 3 cérebros.
Então, se você não tem 3 cérebros, você tem que disciplinar a sua vida. Para algumas coisas. Colocar aspas no que eu falei. É preciso levar a vida cristã a sério. Não brinque com o pecado, porque senão o pecado pode te destruir. Tem coisas que você não pode negociar. Terceiro lugar, Paulo fala da postura correta diante do sofrimento. É um tema tão complicado, né, irmãos? Tudo bem. Por um lado, eu não quero eliminar o sofrimento da minha vida. Que a pós-modernidade, ela diz para você, não sofra mais. Não viva o luto. Enxugue as lágrimas dos seus olhos. Não chore. Homem não chora. Tem até a música que diz que homem não chora, né? A música do tal da sofrência aí, que homem não chora. Chora. Deixa a mulher largar o cabo se ele não chora. Vai chorar copiosamente. Então a postura é essa. Não faça isso, não faça aquilo, seja durão. Sim, a postura correta não é essa, de você negar que sofrer dói. Por outro lado, você também tem que ter uma postura correta. Você não pode negar o sofrimento. Você não pode negar que o sofrimento existe. E que ele é pedagógico. Sim, o sofrimento é pedagógico. Se você for um cara antropocêntrico, voltado para si próprio, você vai fugir do sofrimento de qualquer forma. Mas se Cristo estiver no centro da sua história, você vai dizer, esse sofrimento é para me conformar à imagem e semelhança do meu Salvador. Esse sofrimento é para endireitar os meus caminhos tortuosos, pecaminosos. Esse sofrimento, eu não vou dizer que eu sou o culpado do sofrimento, como lá os amigos de Jó. Confessa aí, cara, tu errou e está recebendo a paga do que você fez e coisa e tal. Não! Mas no frigir dos ovos, pedagogicamente falando, eu digo, sofrimento, muito bem, você chegou. Alguma área da minha vida precisava ser mudada. Alguma área da minha vida precisava ser transformada. Sofrimento, você chegou. Muito bem, sofrimento, você chegou. É de fato sofrimento. Eu estava muito arrogante. Eu não estava mais falando com meus amigos. Eu não estava mais cumprimentando as pessoas. Eu não estava mais participando das festas familiares. Muito bem, sofrimento, você chegou. O que você quer me ensinar, sofrimento? Porque a graça de Jesus vai me ensinar a passar por você. Agora, não significa dizer também que diante do sofrimento você não possa fazer nada para ajudar quem está sofrendo. A propaganda da pós em aconselhamento bíblico. Diante do sofrimento, não está sofrendo, deixa se acabar e se ferrar, deixa cair num penhasco e se lascar todo. Não, também não é essa a postura. Tudo bem, a pessoa está sofrendo, isso é pedagógico, ela tem que aprender algo com o sofrimento. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, não, fulano está sofrendo, deixa eu sofrer, é pedagógico. Não, a sua postura, não é de empurrar bêbado na banguela. O cara está sofrendo, ele tem que aprender, e tem que se lascar todinho. Você pode auxiliar o seu irmão. A mutualidade é bíblica, aquilo que você faz em relação ao seu próximo. Isso é ajudar a carregar os fardos uns dos outros. É você sofrer com ele. Você sabe quando a Bíblia fala de se alegrar com os que se alegram e sofrer com os que e chorar com os que choram? É isso. É você ajudar o outro a carregar esse fardo. Então, embora você saiba que aquela pessoa tem que aprender com o sofrimento. Pastor, fulaninho está passando por tal situação. Mas pastor, ele é danado, viu pastor? O bichinho é fogo na roupa. Fogo na roupa, danado até dizer chega. Tá, querido, mas ele está vivendo essa situação, ela está vivendo essa situação, mas vá lá, ajude.
vai ser pedagógico para ele também você ir lá e ajudá-lo. Não é pedagógico você deixar uma pessoa sofrer sozinha. Ela vai ficar com raiva. É igual quando você pega um preso e joga na cadeia. Tudo bem, eu tenho certeza que o preso tem que cumprir a pena. Mas eu tenho a convicção que ele também não pode ter um motel dentro da cadeia, como a gente viu essa semana, uma prisão com motel. Que coisa mais absurda do mundo. Literalmente montaram um motel dentro da prisão. Sim, mas você não pode também tratar o cara igual cachorro. Porque o cara, isso não vai ser pedagógico para ele, ser tratado igual cachorro. Vai? Se você disser que sim, você vai contrariar todos os estudos sociológicos, psicológicos, teológicos, antropológicos que já foram feitos nesses últimos anos. A pedagogia correta não é você chutar um cachorro. Eu não estou dizendo que eles são cachorros. Mas é tratar com o mínimo de dignidade. Por quê? Porque a maioria vai sair mais revoltado e vai aprontar mais ainda com a sociedade e com o sistema de governo que pegou e fez de qualquer forma o tratamento, a ressociabilização. Assim é o teu irmão. Eu passei uma dificuldade e o meu irmão me desprezou, porque ele achou que eu estava passando sofrimento, eu tinha que pedagogicamente sofrer por aquilo, mas não fez nada para aliviar o meu sofrimento. Sabe qual é o sentimento que vai dar na pessoa? Revolta. Vai dar mais revolta ainda. Então, a postura correta diante do sofrimento não é também você desprezar a dor do outro. O foco é na glória de Deus e não no próprio consolo. Deus é glorificado na nossa vida quando nós passamos por sofrimento e nós aprendemos com o sofrimento, nos arrependemos com o sofrimento e mudamos de postura. Deus é glorificado na nossa vida, sim ou não? Então qual é o propósito do sofrimento? É que Deus seja glorificado na sua vida. Diga comigo o propósito do sofrimento. É que Deus volte a ser glorificado através da minha vida. A minha caminhada deixou de demonstrar que Deus é glorificado em mim. Então, Deus, como me ama, como Ele sempre vai me querer, Ele sempre vai permitir que eu passe por algumas lutas para que Deus volte a ser glorificado na minha vida. Quarto lugar. O juízo é de Deus sobre os perversos, versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, o juízo é de Deus sobre os perversos. Os tessalonicenses estavam sofrendo perseguição. Qual seria a atitude de quem sofre uma perseguição? Pagar o mal com o mal? Sim? Sim? Não. O juízo é do Senhor. Só que o juízo de Deus para com o seu povo é para nos tornar perfeitos. Todas as vezes que você perceber um juízo de Deus sobre a sua vida, saiba, Deus está te tornando mais perfeito. Mas sobre aqueles que não acreditam no Senhor, é castigo. Então Deus não te castiga, Deus te aperfeiçoa. Talvez tenha uma cara de castigo, mas é o aperfeiçoamento diário do Senhor sobre as nossas vidas. Versículo 7. O texto fala que Deus se manifestará em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, haverá descanso aos seus e, de fato, haverá punição aos inimigos da fé. Mas a punição aos inimigos da fé não é simplesmente porque eles te prejudicaram, mas é porque eles, com a sua própria vida, não glorificaram o Senhor. A manifestação do Senhor é descanso para mim e para você. Diga amém por isso. Eu sei que você está cansado hoje. Olha aqui para mim. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão cansadas.
não tenho nenhum poder de adivinhação. Mas assim como você, eu sou um ser vivente. Não tive nenhum revelamento disso aqui agora. Não, se você existe, você sofre. Mas saiba de uma coisa, meu querido. Embora Deus possa trazer um alento ao teu sofrimento, Ele faz isso. Embora Deus possa trazer uma pedagogia do sofrimento na sua vida, te espremendo como espreme-se um limão e uma laranja, para que você seja aperfeiçoado. Saiba de uma coisa. A nossa segurança e o nosso descanso está na volta de Jesus Cristo. Por isso que o crente verdadeiro tem que amar a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é o descanso verdadeiro, final para as nossas vidas. Em sexto, o texto fala da manifestação do Senhor, no versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá realmente uma chama de fogo. Haverá um juízo final. Há uma desobediência hoje em relação a Deus. Pessoas que literalmente expressam que não têm fé. E essas pessoas serão alvos da manifestação do Senhor e do juízo negativo de Deus. Por isso, nunca fique com inveja de quem prospera ao seu lado e que prospera diante de coisas erradas. Nunca fique com raivinha, nunca fique invejando pessoas que aparentemente têm uma vida muito boa, mesmo fazendo tudo errado, mesmo não acreditando no Senhor Jesus Cristo. Não tem esse tipo de sentimento. Porque, infelizmente, se essa pessoa não manifestar a fé antes da vinda do Senhor, essa pessoa, ela enfrentará a chama de fogo dos céus. Não queira pagar para ver isso. Em sétimo lugar, o texto no versículo 9 fala de uma eterna destruição. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. O que é o inferno, pastor? O inferno é você ser banido da presença de Deus por toda a eternidade. A humanidade está diante de Deus hoje. Mas haverá um dia que muitas pessoas serão banidas eternamente da face de Deus. Essa é a definição de inferno. É você viver no lugar sem a face de Deus. A ausência da presença da glória divina, conforme diz Mateus 8, versículo 12. Em oitavo lugar, o texto no versículo 10 fala da volta de Cristo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, quando foi crido entre vós o nosso testemunho. A volta do Senhor vai manifestar uma coisa na sua vida, o seu testemunho de fé. E se houver um testemunho de fé na sua vida, de fato, não por seu mérito, mas porque Cristo gerou isso no seu coração, haverá descanso e alívio para todos sempre. Essa é a glória a ser revelada que está lá em Romanos capítulo 8. Adoraremos e prestaremos culto ao Senhor diariamente. Em nono lugar, a vida de oração de Paulo é para que os tessalonicenses andassem em santidade diante do Senhor. É a oração do pai em relação ao filho. Pais que estão aqui, quando vocês acordarem para ir tomar um copo com água, passe no quarto dos seus filhos. E a oração que você tem que fazer é: Senhor, que os meus filhos andem nessa terra
glorificando ao Senhor por todas as coisas. Paulo orava para que os tessalonicenses expressassem o testemunho de Cristo sempre. Oremos uns pelos outros, e que diariamente a gente veja isso. Oremos para que o testemunho do Senhor seja manifesto na sua vida. E em 10º lugar, o fim de tudo isso, o andar digno, não é para você ser aceito diante de Deus, mas é para que Deus seja glorificado e para que as pessoas vejam a obra de salvação que foi feita através dele na sua vida. O andar digno é para a glória de Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A fim de que Deus seja glorificado. Então você vai andar em santidade, bondade, mas não é simplesmente para que você seja honrado, ou para que você seja colocado numa posição diferente do seu irmão. Mas é a fim de que Deus seja glorificado. Eu quero andar com Deus. Eu quero cumprir minha missão. Nós temos que cumprir a nossa missão para que Deus seja glorificado através da minha vida. Coloque esse objetivo diante do Senhor nessa noite. O fim da sua fé e da bondade que há na sua vida pela graça de Jesus. Não é para que você tenha um mérito diante de Deus, mas para que as pessoas vejam em você a figura de Jesus Cristo de Nazaré. Uma vida que se identifica com Cristo deve apresentar esses frutos. Se eu sofro por causa de Cristo, eu de fato sou dele. Essa é a mensagem que Paulo fala dos Tessalonicenses nesse primeiro capítulo. Esses meninos, nós conseguimos identificar Cristo na vida deles, porque eles sofrem por Cristo. Se eu digo não ao pecado, se eu digo não ao mundo, se eu digo não às obras do diabo, eu sofro por Cristo e com Cristo, porque com Ele eu me identifico, e a Ele eu me submeto, e somente a Ele eu presto culto e glorifico o seu nome. O desafio é esse. Qual o desafio para a semana, pastor? Não importa o que você esteja fazendo, no sentido de quantitativo, o tempo que você está trabalhando para a obra do Senhor. Mas faça alguma coisa no reino de Deus. Expresse a sua identidade ao mundo. E que o meu objetivo, para todo sempre, seja esse. Eu preciso que Deus seja glorificado em mim, através de mim. Eu não quero fazer nada para simplesmente ser ovacionado. Eu não quero fazer nada para que as pessoas digam, olha que grande trabalho foi feito. Não. A minha preocupação deve ser que o Senhor seja glorificado, que as pessoas possam ver Cristo Jesus através daquilo que eu faço. Vamos colocar esse objetivo? Amém? Você vai fazer alguma coisa daqui para frente? Vai levantar as mãos? Vai dobrar os joelhos trôpegos? Vai agir? Vai ouvir mais aquele irmão que está com lutas? Vai enxergar mais a realidade da igreja, a realidade daqueles que estão lá fora? E Deus vai ser glorificado na sua vida. Coloque essa meta, porque você vai, pela graça de Deus, lograr êxito naquilo que você tanto luta e não consegue. A grande pergunta é, pastor, como eu vou servir a Deus? A resposta é o que Paulo ensina nesse primeiro capítulo. Ser como Cristo, para que o Senhor seja glorificado na minha vida.